Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, presbíteros, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, cristãos leigos e leigos, que faz parte desse povo de Deus, que é parte, que é a igreja viva, na qual estamos todos juntos. Saúdo com grande satisfação nesta noite solene. Igualmente a vocês que estão nos acompanhando pela TV e Rádio Carismas. Quero ainda saudar o Padre Cláudio Moreira, lá de São Raimundo, que celebra conosco essa missa sacerdotal. As boas-vindas também ao Padre Éfilo, que celebra conosco a primeira vez. Ele é capelão militar. Padre Feitosa, que chega aqui também para trabalhar conosco, vindo lá de Picos. Os demais sacerdotes que vão celebrar nesse momento ainda celebram pela primeira vez conosco, daqui e de outras dioceses. A nossa presença hoje, aqui na Igreja Catedral, expressa o que esta Santa Missa representa e significa para cada um de nós e para a Igreja de Deus. A celebração da comunhão e da unidade. Comunhão e unidade no mistério sacerdotal do único e supremo sacerdote, Jesus Cristo, nosso Senhor. E essa comunhão se concretiza também na comunhão entre nós, numa igreja sinodal, na nossa vivência como presbitério, na nossa vivência fraterna entre nós, com nossas diferenças, cada um com o seu jeito de ser, mas somos irmãos. As leituras de hoje optam por apontar a verdade fundamental que isso significa para nós. Ouvimos como o profeta Isaías anuncia o amor de Deus pelo seu povo. Diz que o objeto do anúncio que ele realiza é a libertação pela qual Deus reconduzirá o povo à nova terra, à sua terra. Renovará e cumprirá a aliança que ele fez com esse povo
e faz de todo esse povo um povo sacerdotal. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. E como este amor se manifesta tudo no cuidado para com os pobres. O profeta já anuncia a sua missão. Na segunda leitura, Jesus é aquele que nos ama, que por seu sangue derramado na cruz nos libertou dos nossos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados, não do pecado dos outros, mas dos meus pecados. Me recordo que no retiro espiritual o pregador dizia: Ele é o meu Salvador. Ele morreu para me libertar dos meus pecados, mas Ele fez de todos nós um povo sacerdotal. Somos todos sacerdotes. Dentre esse povo que é um povo sacerdotal pelo batismo, eis que chama alguns para dar sacerdócio ministerial, a serviço do sacerdócio de todo este povo, de todos os fiéis. Vós sois os sacerdotes do Senhor, chamados ministros de nosso Deus. Todo este povo deu assim a alguns o poder como serviço para realizar o seu ministério, pelo bem, pela salvação, pela santificação de todos aqueles que no Cristo acreditam e seguem. No Evangelho ouvimos a profunda conexão que tem com a primeira leitura. Jesus vai a Nazaré, à sinagoga, em dia de sábado, e diz como era de costume. E para fazer a leitura, libera o livro do profeta Isaías. E ele lê o capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Alguma semelhança, alguma coincidência? Sim. Jesus, Lucas, a comunidade lucana, termina o Evangelho. Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabaste de ouvir. A coincidência é que Jesus começa a sua missão anunciando em Nazaré, na sinagoga, um ano jubilar. Movido e animado pelo Espírito Santo e na força do Espírito, o Espírito está sobre mim, porque me ungiu e me enviou para proclamar o ano da graça do Senhor. Conforme o evangelista Lucas e sua comunidade, aquela proclamação do jubileu na sinagoga de Nazaré foi o Pentecostes de Jesus. O Espírito do Senhor está sobre mim. É na força do Espírito, em obediência e atenção ao Espírito, que ele convoca um jubileu, que ele faz um jubileu, anunciando assim a todo o povo cristão. É um momento de graça, é um momento em que Cristo Jesus, ali na Galileia, vivia até um momento de fama. Todos o elogiavam, todos procuravam-no para que ele realizasse os milagres. Era um momento de profundo reconhecimento. Pelo visto, Jesus rejeita um projeto messiânico que lhe confere status, que lhe confere um poder político, um grande reconhecimento. Ele rejeita esse tipo de projeto. Por quê? Quem sabe talvez fosse o momento ali de ele restaurar a monarquia, ali contra o Império Romano, quanta fama. Talvez fosse o momento de restaurar o Templo de Jerusalém. O Evangelho foi escrito exatamente no período em que, da queda, destruição do Templo de Jerusalém, e seria um
grande privilégio. Jesus, ele rejeita esse tipo de messianismo. O Espírito me ungiu para anunciar a libertação aos cativos, para evangelizar os pobres, para dar a liberdade aos oprimidos. Ou seja, o projeto de Jesus é o compromisso com a vida das pessoas doentes, oprimidas, desesperançadas, todas elas, não somente ao povo de Israel, menos ainda somente ao povo ali em Jerusalém, ou o povo da Judéia, não, todos aqueles que dele acreditam. O critério é ser pequeno, humilde, pobre, dele acreditar e por ele esperar. Celebramos o jubileu da esperança, esta esperança que não decepciona, esperança que não decepciona, porque brota da fé que brota o sentido da vida. Portanto, a fé que vai para além apenas do aspecto meramente religioso. O jubileu não pode ficar somente no aspecto religioso e somente para dentro de nossas igrejas, é preciso ir para além. Jesus anuncia a libertação aos pobres, aos cativos, àqueles que estavam privados da sua liberdade, privados das condições de vida. Talvez nem todos ali na sinagoga, seguramente nem todos estavam ali. É o jubileu que precisa sair para além da nossa fileira religiosa. Somente dentro da igreja é preciso sair. Por isso, o convite a sermos uma igreja em saída. No livro nós ouvimos, no livro do Apocalipse, que diz que a primeira verdade é que Deus nos ama profundamente. Aquele que nos ama fez de todos nós um reino, sacerdotes para o seu Deus e para o seu Pai. Ele não quer perder nenhum desses. Amados irmãos, somos todos ungidos. O presbítero é ungido e enviado com a incumbência de prolongar, com a incumbência de atualizar sempre o mistério de Cristo, no aqui e no agora de nossa história, na comunidade e a serviço da comunidade, como ministros daquele que é o único mediador entre Deus e os homens. Que serviço maravilhoso! Hoje celebramos a missa dos Santos Óleos e a renovação também nela das nossas promessas sacerdotais. A riqueza do simbolismo que empregue nesta celebração garante a materialidade da nossa prática sacramental, sinal e testemunho de Cristo onde estamos. Os santos óleos que hoje abençoamos e consagramos, ao final serão distribuídos para todos os padres e se espalharão por toda a nossa arquidiocese para realizar o que significam para a santificação do povo de Deus na celebração dos sacramentos. Os óleos abençoados, o catecúmenos, transmite a força divina na luta contra o mal. O óleo dos enfermos é sinal da força libertadora de Cristo, dando alívio, conforto, perdão, libertação. É o óleo da alegria em vez do sofrimento, como disse o profeta. O óleo do crisma, que será consagrado, perfume e óleo são misturados. O doce perfume agradável de Cristo Jesus significa o dom do Espírito Santo no sacramento do batismo, da crisma, da ordem, significam a unção, aquela mesma com a qual o Cristo foi ungido. Através do óleo da unção, exprime-se a riqueza da nova existência em Cristo Jesus, que o Espírito Santo continua a transmitir hoje a cada um daqueles que caminham no tempo na Santa Igreja de Deus.
Amados irmãos, que não nos falte a força do Espírito Santo que nos ungiu, para que compreendamos e aceitemos os apelos e os sinais da esperança do jubileu a que o Papa Francisco nos convida, nos propõe e nos convida neste ano. Com os olhos fixos em Jesus, sigamos confiantes no Senhor, na sua assistência constante e sob o cuidado materno de nossa Mãe das Dores e Mãe da Esperança, nós sejamos fortalecidos e possamos também animar a esperança de quantos que de nós esperam. Que Deus nos abençoe e nos confirme hoje e sempre. Amém. Convidamos os ministros ordenados a levantar-se para renovarem suas promessas sacerdotais. Este é um ato de profunda importância para a nossa comunidade de fé. Ao reafirmarem seus compromissos com o ministério, com os corações abertos e cheios de gratidão, deixando-se guiar pelo Espírito Santo, vocês nos lembram da beleza e da responsabilidade que é servir ao Senhor e ao povo de Deus. Que este gesto de renovação seja um testemunho do amor à missão confiada e da dedicação que vocês têm por Cristo e pela Igreja. Acompanhemos. Filhos caríssimos, celebrando a cada ano o dia em que o Senhor Jesus comunicou o seu sacerdócio aos apóstolos e a nós, quereis renovar as promessas que um dia fizestes perante o vosso bispo e o povo santo de Deus? Quereis unir-vos e conformar-vos mais estreitamente ao Senhor Jesus, anunciando a vós mesmos, renunciando a vós mesmos e confirmando o compromisso do sagrado ministério que, levados pelo amor do Cristo, alegremente assumistes com a Igreja no dia de vossa ordenação presbiteral? Quereis ser fiéis dispensadores dos mistérios de Deus, pela celebração da Eucaristia e demais ações litúrgicas, cumprir com fidelidade a missão de ensinar e seguir o Cristo, cabeça e pastor, não levados pela ambição de bens materiais, mas apenas pelo amor aos irmãos e irmãs? E vós, caríssimos filhos e filhas, rezai pelos vossos presbíteros, para que o Senhor derrame copiosamente sobre eles os seus dons, e como fiéis ministros do Cristo, sumo sacerdote, vos conduzam àquele que é a fonte da salvação. Cristo, ouvidos, Cristo, atendei-nos. Orai também por mim, para que eu seja fiel à missão apostólica, confiada à minha fraqueza, e me torne entre vós imagem viva e cada dia mais perfeita do Cristo sacerdote, bom pastor, mestre e servo de todos. Cristo ouvimos, Cristo atendemos. Deus nos guarde a todos em seu amor e nos conduza todos juntos, pastores e ovelhas, à vida eterna. Amém. Neste momento,